Oi gente, aqui é a Bruna e eu já quero falar pra vocês por que eu adorei Filha das Trevas da Kiersten White. Gente, esse livro é muito massa. Antes da resenha, eu só queria falar um trigger warning aqui, um aviso de gatilho. Tem uma cena de tentativa de estupro na história. Quando eu peguei esse livro pra ler, eu sabia absolutamente nada sobre ele. Tinha gente falando que era uma fantasia, mas Filha das Trevas é uma releitura histórica da época do Império Otomano e de Vlad Dracul, o verdadeiro Conde Drácula que inspirou Bram Stoker a escrever Drácula. Em Filha das Trevas, o Vlad, na verdade, é Lada. Vamos lá, aqui na história a gente conhece Lada e Radu, eles são irmãos e são completamente opostos. Lada é forte, violenta e agressiva e sem paciência, muito ambiciosa, enquanto Radu é mais frágil, muito mais sensível e quer agradar todo mundo. Eles são de Valak, eles são filhos do príncipe que é vassalo do Império Otomano. Gente, vários flashbacks da aula de história estudando sobre suzerania e vassalagem. Quando eles ainda são crianças, eles são enviados pra viver com a corte do Império Otomano e a gente vai acompanhando o crescimento deles ao longo dos anos. A história se passa em vários anos, na verdade. A gente conhece eles ainda em Valak, desde que nasceram, pequenininhos, até acho que uns 16 anos, por aí, 15, 16 anos. O que eu adorei e amei na história, na verdade, é conflito atrás de conflito. E eu não tô falando só de conflito tipo armas e porrada e sangue, guerra e tal. Até podia ter mais porrada, sangue e guerra aqui. Mas são vários conflitos, tanto externos quanto internos. E a questão do futuro do Império Otomano, como é que ele vai continuar se desenvolvendo, Constantinopla vai ou não vai, a relação deles com alguns vassalos que querem ficar independentes. A Lada odeia estar na corte, ela quer voltar pra Valak, ela acha que ela é herdeira de direito do trono de Valáquia, apesar dela ser uma mulher e saber que isso é tecnicamente impossível de acontecer, e ao mesmo tempo que ela odeia a corte e o lugar que ela tá, ela também tem um relacionamento muito difícil com o pai dela que tá lá em Valáquia, e ela começa a ter sentimentos muito fortes pelo Mehmed, que depois eu vou falar aqui, porque o Mehmed é um caso à parte. Já o Radu ama viver com a corte, ele se encontrou vivendo ali naquela sociedade, principalmente na religião, e isso eu acho que eu tenho que dar muito crédito pra autora, eu acho que ela tratou muito bem o Islã e como o Radu vai conhecendo a religião e falou sobre os 5 pilares do Islã. E algo que eu reparei aqui, que depois eu parei, cara, eu acho que nem é muito autor que se preocupa desse pequenininho detalhe aqui, que depois que eu vi, eu fiquei, às vezes você tá lendo o livro e tipo, o personagem tal tem a rotina de fazer isso, ou então ele começou esse hábito disso aqui, ou ele sempre faz aquilo. Só que a gente só vê isso uma vez na história. Só que aqui em vários momentos ela comentou que o Radu tinha um amigo que acompanhava pra rezar, ou então ele tava saindo do lugar de reza. Ela deu uma característica pro personagem, ela deu um hábito, na verdade, pro personagem, e ela continuou aplicando esse hábito ao longo dos anos. Ela foi desenvolvendo isso aos poucos. Não é sempre que eu vejo esse cuidado em fazer uma continuidadezinha legal. Talvez seja algo que em muitos livros não seja importante, mas como ao longo dos anos o Islã é uma coisa importante pra ele, é uma coisa que pega muito na personalidade dele e como que ele age aqui na história, eu achei legal ver essa continuidade nas ações dele. E aí o Radu tem os conflitos internos dele também, tadinho. O relacionamento dele com a irmã nunca foi fácil. A fé dele, que ele ama e ao mesmo tempo tem dificuldades ali de completamente se dedicar a ela. Gente, a Lada é uma personagem tão complexa e ela vai ficando cada vez mais complexa, e isso é tão bom de ver, porque pra ela é a verdadeira herdeira de Valáquia, a filha do dragão. Só pra avisar, não tem dragões na história, tá? Por ela achar que ela é herdeira de verdade e como herdeiros só podem ser homens, ela sempre quis assumir o papel de homem, de mostrar que ela é a mais forte, que ela é a que luta melhor, que ela é a mais fodona de todo o rolê, que ela é a mais badass de tudo. Ela não usa vestidos só quando ela é realmente obrigada. Ela luta com os janízaros, que são os soldados do Império Otomano. E eu acho muito legal quando ela encontra mulheres que abraçam a feminilidade e que são mais sensíveis e usam vestidos e têm os sonhos de ser esposas do sultão e ter filhos e viver só às custas do sultão e ficar só no harém, fazendo nada. Como que ela encontra essas mulheres, como ela julga e é julgada também por julgar essa mulher. O julgamento rola solto aqui nesse... Todo mundo se julga aqui no negócio. Mas é legal que parece que a autora não toma partidos. Ela simplesmente mostra todos os pontos e mostra como todos os pontos estão certos, e aí tu só vai decidindo de acordo com a sua mentalidade de vida. Então acho que tem muito conflito, mas tem sempre um equilíbrio desses conflitos. A dinâmica dos dois irmãos, pra mim, é um dos pontos altos da história, porque o relacionamento deles é muito difícil. Eles vão mudando ao longo dos anos, apesar de o cerne, assim, de quem eles são se manter. Eles vão evoluindo ou não em algumas coisas, e o relacionamento deles muda muito. Às vezes tá muito bom, às vezes tá muito ruim. Geralmente tá ruim. Aí tem muito bom, aí depois fica muito ruim de novo. E parece que absolutamente tudo que eles fazem afeta um ao outro, e eu acho legal como eles são opostos, mas que em um momento ou outro a gente vê traços, tipo, de influência de um em cima do outro. Eu gostei muito como ela criou opostos sem ser, tipo, o Radu é um chato que só fica chorando e sensível demais, não sei o que, e a Lada não caiu no clichê da mulher fodona, badass, que é só nome e não faz nada. O Mehmed, vamos falar do Mehmed. O Mehmed é o amigo em comum dos dois, ele é o herdeiro do sultão, do Império Otomano e tal. Pra mim, ele não fede nem cheira. Pra mim, ele poderia nem existir nessa história. Pra mim, ele só precisa existir pra ele poder conectar os pontos, porque os conflitos que ligam com ele são interessantes, são bons,
Demons. A história precisa dele pra evoluir, pra mostrar uns pontos aqui, pra rolar muita coisa. Só que ele, eu achei um personagem, tipo, mano, ele não sabe o que ele quer, ele não sabe o que ele faz. Algumas horas ele é filho da mãe, outras vezes ele é ingênuo. E aí eu fico, ai, cara, cala a boca, sabe? Tipo, às vezes eu fico, mata ele, por favor, e vamos resolver esse negócio logo, porque ele tá atrasando tudo. Eu gostei demais do contexto histórico aqui do Império Otomano e etc. Que eu admito que eu não lembro chongas da aula de história, eu não lembro quase nada. Esse é o primeiro livro de uma trilogia, eu tô muito empolgada pros próximos. Eu vi algumas resenhas no Goodreads da pessoa comentando que pode ser lido como um livro único, e eu acho que realmente pode funcionar como livro único, se você não quiser se comprometer e ler uma trilogia inteira e tal. Mas aí vai do seu coração, segue seu coração. Eu dei 4 estrelas pra esse livro, querendo dar 4,5 se eu fosse quebrar alguma coisa, porque eu achei que o livro poderia ter caído em vários clichês, e a autora desviou disso lindamente. O contexto histórico é muito legal. Eu não achei uma leitura lenta, vi muita gente comentando que achava que foi lento. Não achei. Na real, eu devorei esse livro. E, cara, eu preciso de mais. Clique na enquete aqui em cima pra me dizer se vocês já leram ou querem ler A Filha das Trevas, da Kirsten White. Se vocês gostaram desse vídeo, deem mãozinha pra cima. Aqui do lado tem mais 2 casts, se vocês vão gostar também. Muito obrigada por assistirem. Eu vejo vocês amanhã. Tchau!